Bom dia, muito bem-vindo ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos e é uma grande alegria, mais uma vez, ter a sua presença aqui conosco. É uma alegria podermos nos reunirmos mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus. Já nesse domingo, eu gostaria de cumprimentar a todos os pais, deixar aqui um meu forte abraço, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Você que é pai, eu oro para que Deus possa fortalecer você, te dar ânimo, coragem, força, vigor para enfrentar as dificuldades do dia a dia e que Deus faça prosperar também o trabalho das suas mãos. Tá certo? Então você, pai, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, que você tenha uma excelente comemoração nesse domingo e que você possa ser feliz nesse dia junto com a sua família. Muito bem. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um livro da Bíblia, e é um livro muito importante para mim, porque ele é um livro também de sabedoria. É o livro de Tiago, Epístola de Tiago. Né? Uma carta pequena, mas de um conteúdo muito profundo, muito importante para a vida cristã. Tiago é um livro muito prático. Né? E Tiago também ele vai direto ao ponto, ele não fica elaborando grandes argumentos. Ele fala realmente de forma simples, objetiva, mas profunda. Então eu espero que esse tema de hoje possa abençoar a sua vida como tem abençoado a minha. Tá? Eu gostaria de falar sobre o capítulo 1 de Tiago, né? E vamos falar sobre sabedoria na provação e na tentação. Tá certo? Sabedoria na provação e na tentação. Então eu convido você para lermos juntos o texto de Tiago, começando pelo capítulo 1, e vamos ler os primeiros 4 capítulos. Diz assim a palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago começa a sua carta identificando para quem ele está enviando essa carta. Né? Ele identifica as pessoas, os ouvintes, a sua audiência, como as 12 tribos dispersas entre as nações. Essa primeira forma de Tiago se referir às igrejas ou à sua audiência significa ou que essas igrejas foram dispersas, possivelmente por causa de perseguição, de imposição do império, na proibição da fé, na proibição das reuniões, né? Ou então, Tiago está usando aqui um termo que é muito usado na Bíblia de dispersão, de igreja que é peregrina. Né? Nós somos, muitas vezes, chamados de peregrinos na palavra de Deus. Somos forasteiros, somos peregrinos, estamos aqui de passagem, estamos aqui rumo à nossa pátria celestial, a nossa pátria, a nova Jerusalém. Então, seja como for, se
essa igreja realmente está dispersa por perseguição, ou se ela é dispersa porque está somente de passagem nesse mundo, é a essa igreja que Tiago se dirige. E ele chama essa igreja ou essas pessoas de meus irmãos, né? É uma carta pastoral, é uma carta que tem o objetivo de fortalecer a fé da igreja. E ele fala que é algo aqui que parece que não soa muito bem. Como que a gente pode ter motivo de grande alegria passar por provações, por aflições, né? Como é que eu posso encarar as provações com alegria? De que forma eu posso fazer isso? Aí Tiago vai, então, expandir essa sua ideia, essa sua afirmação, dizendo, pois, ele está explicando, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, a maneira que Deus encontra de provar a nossa fé e de criar em nós, ou aumentar em nós, ou produzir em nós perseverança é por meio das provações. E ele continua, e a perseverança deve ter o quê? Ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, uma forma de Deus trabalhar na nossa vida, para que a nossa fé se fortaleça, para que a gente atinja, né, um grau de maturidade, de perfeição, de integridade, de inteireza, é por meio das provações, é por meio das aflições, das adversidades da vida. Deus permite algumas situações na nossa vida que vai nos desafiar a perseverar, a manter o ritmo na jornada da fé, sem recuar, sem desviar, sem esmorecer, e fazendo isso, nós perseverando na aflição, nós nos tornamos crentes mais maduros ou maduros e íntegros, completos, perfeitos. Né? É isso que Tiago está dizendo. Então, o que Tiago está nos ensinando é quando nós enfrentarmos uma situação de aflição, de adversidade, de dificuldade, precisamos nos lembrar que esse momento é um momento em que nós podemos crescer, nós podemos nos fortalecer. E é isso que ele está falando. Você vai olhar para essa situação não com pessimismo, não com derrotismo, mas com alegria. Você vai ver nessas situações a oportunidade que Deus está dando de fortalecer a nossa fé, de nos tornarmos mais maduros, mais consistentes na nossa fé. É interessante observar que pessoas que passam por sofrimento, passam por adversidades e vencem, são pessoas maduras, são pessoas consistentes, são pessoas que estão fortalecidas no seu caráter. Ao contrário, muitas vezes pessoas mimadas, pessoas que são excessivamente protegidas, são pessoas que não amadurecem, são pessoas que ficam com um comportamento muito infantil, infantilizados. Por quê? Porque não sofreram as adversidades, porque não sentiram o peso da adversidade e não resistiram, tá certo? Assim como num atleta, por exemplo, né? Nós estamos aí terminando as Olimpíadas, os atletas, eles se submetem a um treinamento rigoroso, superando, né, adversidades, superando provações. Para quê? Para se fortalecer, para ficarem treinados, para poderem competir bem, para poder chegar ao objetivo que é uma medalha, que é uma vitória.
Então, assim é o crente. Por meio das provações, Deus então trabalha na nossa vida de modo que Ele nos aperfeiçoa, Ele nos fortalece, Ele nos amadurece e nós permanecemos inteiros, né, completos, na vida e na igreja e na jornada da fé. Ok? Por isso, Tiago está dizendo que a gente tem que olhar para essas situações, né, não com desânimo, mas com alegria. Agora, Tiago passa por ele vai nos dar uma outra informação dentro desse contexto das aflições, das provações. É a questão da sabedoria. Como é que a gente enfrenta esses momentos de aflições, de adversidades, de provações? Ele diz que nós temos que enfrentar com sabedoria. E a sabedoria é dada por Deus para aqueles que não têm um coração dividido. Né? Dois corações, que amam uma coisa e amam a outra. Não é assim. Veja o que ele diz agora na continuação da leitura do capítulo 1, começando no verso 5 até o verso 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então aqui agora, Tiago está dizendo que nós precisamos de sabedoria. Há momentos na nossa vida que precisamos imensamente da sabedoria do alto, da sabedoria divina. Não é a sabedoria daqui, mas é a sabedoria divina que vem de Deus. Deus dá essa sabedoria. Mas Ele dá essa sabedoria para quem pede com fé, né? E Ele dá livremente. Ele dá de boa vontade, né? Quando a gente pede sabedoria para Deus, Ele não fica nos recriminando. Ele não fica dizendo, olha, mas para que você quer sabedoria? Você não faz assim, não faz assado. Ele não fica nos repreendendo. Quando a gente pede sabedoria, o texto diz que Deus, bondosamente, livremente, né, de muito boa vontade, Ele dá sabedoria. Então, da parte de Deus, Ele está disposto a nos dar sabedoria. Precisamos pedir, e pedir com fé. Aí, Tiago diz assim, porém, né, o que ele está dizendo, porém, ele faz um parênteses aqui, olha, é da vontade de Deus que ele dá sabedoria, Ele quer nos tornar sábios. Porém, temos que pedir com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ele usa aqui essa figura do mar agitado, ele usa aqui a figura da onda no mar, que não é aquela onda que vai para a praia, é aquela onda que fica agitada de um lado para o outro e não chega a lugar algum. Essa fé não recebe nada de Deus. Por quê? Porque é uma fé inconstante. É uma fé que ora está com Deus e ora não está com Deus. É uma fé que ora tem compromisso com Deus e ora tem compromisso com outra coisa, com outra pessoa, com outro Deus. Então, Tiago está dizendo, se você tem uma fé firme, fixada em Deus, comprometida com Deus, que apesar das aflições, apesar das provações, é uma fé que não recua, é uma fé que não fica agitada, balançando de um lado para o outro, não é uma fé que vai para um lado, o vento bate para lá, ele vai, bate para cá, ele vai. Não, uma fé firme, uma fé consistente, uma fé com compromisso com Deus. Essa é a fé que agrada a Deus. Por isso ele está dizendo assim, não pense tal homem ou tal pessoa que receberá alguma coisa de Deus.
Por quê? Porque quem não tem compromisso com Deus, quem não tem compromisso com a palavra de Deus, quem não tem compromisso com o projeto de Deus, quem não tem compromisso com a obra de salvação de Deus realizada por Jesus Cristo, não vai receber. Ele diz, essa pessoa que não tem essa fé consistente é alguém de mente dividida e instável em tudo o que faz. Né? Instável. Uma hora está na igreja, uma hora está fora da igreja. Uma hora está comprometido com o evangelho, outra hora está comprometido com outra coisa. Uma hora essa pessoa está animada e realmente vai ao culto, assiste ao culto, ela vai ler a Bíblia, estudar a Bíblia, de repente ela some, desaparece, não tem mais compromisso com Deus, não tem mais compromisso com a igreja, não tem mais compromisso com a palavra, não tem compromisso com Cristo, vai embora, depois volta, depois vai embora. Quer dizer, essa pessoa, Tiago está dizendo, não vai receber sabedoria, porque ela não tem compromisso, ela não tem uma fé consistente. Então, como é que nós conseguimos receber a sabedoria que vem de Deus? Orando, pedindo, clamando por sabedoria, mas com uma fé consistente, uma fé que tem compromisso com a palavra, uma fé que tem compromisso com Deus. Amém? Essa é uma forma. Então, na aflição, você tem que encarar a aflição como uma alegria, sabendo que é uma oportunidade de você crescer, de você ficar maduro espiritualmente. E também na aflição você precisa orar, pedindo sabedoria de Deus, para tomar decisões, para agir, para escolher, para ver o que você vai fazer com a sua vida naquele momento da agitação, da tribulação, da aflição. Mas faça isso reconhecendo que você pode colocar toda a sua fé e toda a sua esperança em Deus. Agora, outra coisa que ele fala, aqui também é interessante, é que nós, no meio da aflição, devemos nos ver como Deus nos vê, e não como as pessoas estão vendo, e não como nós achamos que deveríamos estar, né? Mas como é que Deus está nos vendo? Olha o que diz agora o verso 9 a 11. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver com elevada posição. E o rico deve orgulhar-se de passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Tiago está colocando aqui uma situação prática, ou uma situação que pode se tornar concreta na vida da pessoa. Ele está dizendo aqui de um irmão de condição humilde que é elevado a uma posição, né, maior, acima. Então ele sai de uma posição inferior e é elevado a uma posição superior. Essa é uma situação. A outra é o contrário. É uma pessoa que tem uma situação elevada e que por algum motivo, alguma circunstância, ele cai, ele vai para uma posição inferior, né, mais humilde. Ele diz, esses dois casos são importantes, porque realmente o que mais afeta a vida das pessoas é o dinheiro, é a condição financeira. O que afeta tremendamente a vida das pessoas é que nós trabalhamos, lutamos, nos esforçamos para ganhar alguma coisa, para termos dinheiro e também para a gente melhorar de vida. Todo mundo quer melhorar de vida, todo mundo quer subir um pouquinho, né, na pirâmide social. As pessoas almejam isso, elas querem isso, querem chegar a ter uma vida mais confortável. Mas o que Tiago está dizendo é que a nossa vida, ela é muito instável. E ele assemelha a nossa vida
a uma flor do campo. Ele diz assim, que a flor, né, do campo está lá, bonita, né, está espalhando o seu perfume, o seu aroma, né? Só que vem o sol traz o seu calor e aquela planta seca e cai a sua flor, e a aparência se foi, e a beleza se foi, e ela murcha. Tiago está usando isso para falar da nossa vida. Nós somos assim. Nós somos essa flor que cresce, que tem beleza, que tem vigor, mas em determinado momento da vida, a vida vai murchar, a vida vai minguar e a vida vai desaparecer. Nós morremos. Então, ele está dizendo que nós temos que nos ver como Deus nos vê. Deus não nos vê como pobres ou como ricos. Deus nos vê como pessoas frágeis, dependentes deles. O rico pode achar que está feliz, estar tranquilo, porque confia na sua riqueza, ao invés de confiar em Deus. Também nós vemos que o pobre pode estar numa situação difícil e começa a colocar a culpa em Deus, ou começa a invejar o que é do outro. Portanto, Tiago está dizendo que nós temos que ter sabedoria para ver a nossa vida como Deus nos vê. Seja o que for que você tem aqui, você não vai levar com você. O texto termina dizendo assim, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Ele lembra um pouquinho de Eclesiastes, né? Na correria, naquela vontade de ter mais, de juntar mais, de fazer mais, de repente vem a morte e tudo fica aí. Então nós temos que entender assim, seja com muito, como diz Paulo, ou seja com pouco, nós precisamos aprender a viver feliz, a viver contente, a viver com sabedoria, a viver com alegria. Por quê? Porque a vida é passageira. Mas nós precisamos nos apegar àquele que não muda, àquele que é eterno, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, então, faz uma promessa agora, né? No verso 12, ele faz uma promessa. Olha o que ele diz. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então, se você perseverar, se você mantiver a sua fé diante da provação, no meio da provação, no percorrer da provação, se você manter a sua fé intacta, não dividida, mas inteira em Cristo, em Deus, se você for até o fim, se você não recuar, não desistir, tem uma promessa para você. Tem uma promessa. Qual é a promessa? A coroa da vida. Então vamos voltar nas Olimpíadas. As pessoas estão ali, os maratonistas estão correndo pacientemente, correndo com o foco lá na frente, na medalha, no ouro, na coroa. Então, é isso que Tiago está dizendo. Permaneça firme, permaneça inabalável, permaneça confiante, permaneça com a sua fé íntegra, inteira em Deus. Porque no final da jornada, no final da vida, você vai receber a coroa, você vai receber a vida eterna, você vai receber a oportunidade de estar com Deus, usufruindo da presença de Deus, usufruindo de tudo que Deus é e Deus tem, eternamente, eternamente. Por isso, continue firme. E Tiago está dizendo, como é feliz a pessoa que consegue chegar até o final e receber a coroa. E agora, meus irmãos,
para terminar, Tiago entra num tema que está dentro da provação, que é a tentação. Olha o que ele diz do verso 13 ao 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, no meio da provação, da aflição, das adversidades, surge a tentação. A palavra tentação e provação no grego é a mesma. Mas qual é a diferença? A diferença é que a provação vem de fora, é externa, né? É ali no meio em que eu estou vivendo. Mas a tentação é interior, vem de dentro, é meu, é minha tentação, é o meu desejo errado, é o meu desejo ilícito. Então, a pessoa que está vivendo um momento de aflição pode desejar algo ilícito, pode desejar algo errado, pode desejar algo que não está de acordo com a vontade de Deus. E isso que Tiago está dizendo, cuidado. Cuidado quando você estiver atravessando um momento de aflição, de provação, para não cair em tentação. Né? Imagine uma pessoa que está vivendo um momento de provação, momento de desemprego, de falta de dinheiro, um momento em que ela começa a ficar aflita, angustiada, porque ela tem compromissos a saldar, ela tem que manter uma família e ela precisa trabalhar, ela precisa de um emprego, ela precisa de dinheiro. E não consegue. Ela pode vir a ser tentada. E até aí não há problema. A tentação em si não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Todos nós somos tentados. Jesus foi tentado. Então veja, Jesus está passando por um momento de provação lá no deserto, sem comer e sem beber, orando. E aí chega o tentador e se aproveita daquele momento de provação para tentar Jesus. E é isso que ele faz. Nós estamos vivendo, a pessoa está vivendo um tempo de provação por falta de dinheiro, e aí vem o tentador com uma oferta tentadora para ganhar dinheiro de forma ilícita. E isso Tiago está dizendo, se você manter esse desejo dentro de você e alimentar esse desejo pecaminoso, ele vai crescer, ele vai se desenvolver, assim como uma gravidez, e vai dar à luz o pecado. Então, a tentação é dentro de mim, é dentro de você, é na sua mente, é na sua imaginação, é no seu coração. O inimigo vai semeando a semente da mentira no coração, e se a gente não tirar, essa mentira cresce, se desenvolve e dá à luz o pecado. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, cada um é tentado pela própria cobiça, pela cobiça errada, pela cobiça ilícita. Começamos na provação, na aflição, na angústia, começamos a cobiçar aquilo que não é do agrado de Deus, que é contra a palavra de Deus. E aí podemos sim cair em tentação. Né? E depois que fica grávido do pecado, aí não tem jeito. Aí o pecado vai nascer mesmo. Aí vai cometer o pecado. Então o pecado também ele é um processo que acontece dentro da pessoa.
E nós temos que estar alerta, meus irmãos. Nós precisamos pedir sabedoria de Deus para a gente não cair em tentação. Essa é a oração que Jesus nos ensinou, não foi? Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do tentador, livra-nos do mal. Então essa é a oração do crente. Quando você perceber que no meio, quando você está envolvido por uma provação, por uma aflição, por um momento de angústia, você precisa reconhecer se os seus desejos, se aquilo que você está desejando ou cobiçando está de acordo com a palavra de Deus ou não. E você precisa imediatamente afastar essa tentação, fugir da tentação, recusar a tentação, para manter o seu pé no caminho e na jornada da fé, para receber a coroa. Amém? E por último, Tiago diz assim, ó: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então, no meio da provação, você precisa ter um foco no crescimento, ter um foco no amadurecimento, ter um foco no que Deus está agindo e fazendo na sua vida. E você, então, encara a adversidade com alegria. Depois você precisa orar pedindo sabedoria, mas orar com uma fé convicta, com uma fé com compromisso em Deus e na pessoa de Jesus Cristo. Um compromisso na missão de Deus, um compromisso no propósito de Deus para a sua vida. Depois, você deve se ver como Deus te vê. Seja que você tenha muito ou que você tenha pouco. Um dia a gente vai passar, mas a gente tem que permanecer firme. E Jesus, Deus, a palavra diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida eterna. Tá? E agora ele está dizendo, cuidado, que no meio da provação, no meio da aflição, surge a tentação. O diabo quer te derrubar, quer destruir sua vida, seu casamento, sua família, quer destruir seus relacionamentos, quer destruir a sua fé, quer destruir a sua convicção. Pode colocar pessoas ao seu lado para desviar você da fé. Cuidado, cuidado, fique alerta. E agora ele está dizendo, nunca diga, né, que foi Deus o culpado do seu pecado. Nunca diga que foi Deus que mandou aquela provação para você cair na tentação. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Deus não destrói a fé de ninguém, isso é uma incoerência. Se Deus nos dá a fé, porque ele estaria querendo destruir a nossa fé. Nós podemos cair em tentação se nós alimentarmos dentro de nós o desejo errado, a mentira que muitas vezes o inimigo joga na nossa mente, joga no nosso interior, para que venha produzir ali, né, o pecado. E agora ele está dizendo assim, meus irmãos, Deus é fonte de todo bem, Deus é fonte de toda dádiva, Deus é bom e ele dá coisas boas, ele não dá coisas ruins, né? Por isso ele diz assim, todo bem, toda bênção, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é honesto, justo, tudo aquilo que é perfeito, vem de Deus. E Deus não muda. Uma hora ele é luz, uma hora ele é trevas. Uma hora ele é bom, outra hora ele é mau. Não, longe disso. Né? Que Deus nos guarde de pensar assim. Deus é bom, Deus é luz, Deus é verdadeiro. E ele sempre nos dá coisas boas. Então,
Quando você estiver passando por aflições, por dificuldades, pense nisso. Deus quer coisas boas para mim. Então você vai encontrar forças em Deus para continuar na sua caminhada. E ele termina dizendo, né, que Deus tomou a decisão de nos gerar por meio da palavra, por meio do Espírito Santo. O crente é gerado de Deus, tem nova vida, vida de Deus. E esse crente, nós que somos crentes, que temos a nossa fé firmadas em Deus, somos os frutos, né? Frutos criados por Deus, resultado da ação de Deus, estaremos junto com Ele para sempre. Amém? Então, eu quero deixar essa palavra com você. Né? Nesse momento de fim de pandemia, não sabe se a pandemia vai parar, se vai ter uma nova cepa, se vem aí uma nova variante, se nós vamos ter eleição, se não vai ter eleição, se a gente vai continuar com a democracia, se vai acabar a democracia, seja o que for, é um momento de tribulação, é um momento de aflição, é um momento de insegurança, é um momento de luta que estamos vivendo no nosso país, luta espiritual, adversidades, intranquilidade. Tudo isso afeta a nossa vida, querendo ou não afeta. Afeta a nossa mente, afeta as nossas emoções, afeta o nosso coração, afeta o nosso humor, afeta os nossos ossos. Mas eu quero lembrar a você, em meio a tudo isso, meus irmãos, Deus está mostrando quem é dele e quem não é. Quem é verdadeiramente servo de Deus e que se submete à vontade de Deus, no momento da aflição, da tribulação, vai ser revelado. E quem não é, também vai ser revelado. Então, o que eu digo a você hoje, fique firme. Fique firme. Não recue na sua fé. Não desconfie de Deus. Não pensa que Deus está querendo coisa ruim para você, porque Deus é bom. Ele é fonte de luz. Ele é um ser completamente bom, perfeito, puro. E todas as ações de Deus são ações puras, perfeitas, santas. Portanto, é essa a mensagem de Tiago. Vamos orar. Vamos pedir que Deus nos dê sabedoria. Vamos pedir com convicção. Vamos colocar o nosso coração inteiramente em Deus. Vamos orar confiando que Ele é aquele que tem o melhor para a nossa vida. E quando vier a tentação, quando surgir uma possibilidade de evitar a tribulação, evitar a aflição, mas é uma oportunidade que traz consigo o pecado, que possamos ser firmes em rejeitar o pecado e colocar a nossa fé totalmente em Deus. Amém? Glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua palavra bendita que nos instrui, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos direciona. É isso que nós queremos, é isso que eu peço a Deus, que Ele encha a sua vida de sabedoria, que Ele encha a sua vida de fé, que você permaneça firme até o fim da jornada. E se Deus quiser, e Ele quer, todos nós vamos colocar a nossa mão na coroa eterna. Vamos tomar posse da vida eterna. Por quê? Porque é uma promessa de Deus para a nossa vida. E a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Amém? Fica firme, meu irmão. Fica firme, minha irmã. Permaneça fiel. Permaneça aí, aonde você está, sem recuar. E olhe para você como Deus te vê. Como uma nova criação, como uma nova criatura, como os frutos, os primeiros frutos,
aquele fruto saboroso, que Deus tenha alegria na sua vida e em você, e que você permaneça firme, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, orar com fé, orar sem duvidar, orar sem ter a mente dividida. Nós vamos orar agora, porque nós sabemos em quem nós cremos. Amém? Você pode acompanhar aí a oração. Pai, o Senhor que é fonte de vida, o Senhor que é fonte de bênçãos, o Senhor que é fonte de tudo que é perfeito, de tudo que é bom, nós te louvamos, Pai, e te bendizemos agora. E, Pai, nos colocamos na Tua presença nesse momento, com o nosso coração convicto de que o Senhor é o único Deus, o Deus verdadeiro, aquele que recompensa quem busca, aquele que ouve as orações, aquele que responde, Pai. E nesse momento, Deus, nós queremos colocar a nossa vida na Tua presença, Senhor. Pedir que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria, Pai, sabedoria do alto, sabedoria de cima, para a gente poder viver esse momento que nós estamos vivendo, Pai, com fé, com coração convicto, sem estar dividido, Pai, sem ser levado de um lado para o outro, mas nós estamos ancorados no Senhor, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Pai amado e santo, nós queremos nesse instante, Pai, orar e pedir para que o Senhor esteja fortalecendo a nossa fé, o Senhor esteja enchendo-nos com a Tua sabedoria que vem do alto, Pai. Nós oramos e pedimos, Deus, que o Senhor possa nos ajudar a viver todos os momentos da vida, seja, Pai, quando formos elevados, ou se nós tivermos uma posição inferior, não importa, Pai, o importante é que nós somos Teus e pertencemos a Ti, e nós confiamos em Ti, Pai, que o Senhor tem o melhor para nós. Pai querido, amado e santo, oramos aqui agora, Pai, e pedimos que o Senhor fortaleça a nossa caminhada, Senhor, que os nossos passos na jornada da fé sejam passos firmes, passos, Pai, de quem não vai recuar, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor esteja agora abençoando esse lar, essa casa, a pessoa que está nos ouvindo agora e orando conosco, Pai. Que o Teu bendito Espírito possa estar agindo na vida dela, na vida dele, nessa casa, Pai, nessa família, em nome de Jesus, afastando, Senhor, todo o mal e dando poder, Senhor, para resistir às tentações. Poder, Senhor, sabedoria, discernimento, para não cair na mentira do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Renova a mente, renova, Senhor, as emoções, o coração seja purificado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Pai, repreende o inimigo, Pai. Repreende toda obra do mal em nome de Jesus. Oramos para que o Senhor acampe os Teus anjos, Senhor, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, Senhor. Guarde e protege a nossa vida, Pai, porque nós somos Teus, fomos gerados pelo Senhor por meio do Teu Espírito Santo. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse momento aqui na Tua presença, Pai. Eu oro e peço que o Senhor possa fortalecer cada pai que está ouvindo aqui, Senhor. Que os pais sejam luz, sejam soldados valentes dentro da sua família, Pai. Que lutem contra o mal, que lutem, Senhor, contra o inimigo, com coragem, com força, em nome de Jesus, Pai. Fortalece cada um dos pais. Nesta manhã eu te peço uma bênção especial a cada um deles, Pai. Guarda o nosso lar, guarda os nossos filhos, protege, Senhor, a nossa família. É o que eu te peço, Senhor. E traga paz a esse país, Senhor. E eu oro ainda, Senhor, e peço que o Senhor possa trazer à tona toda mentira, Senhor. Tudo aquilo que é mentiroso, tudo aquilo que é enganoso, tudo aquilo que está usando o Seu nome falsamente, Pai. Que o Senhor possa revelar, Senhor. E que o Senhor possa nos dar, Senhor, uma nação unida, uma nação em paz, uma nação próspera. Oramos isso em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado.
você que está nos assistindo, que ficou conosco aqui. Deus continue abençoando a sua vida, Deus continue te fortalecendo. E eu quero pedir a você, se essa mensagem te abençoou, você pode curtir, você pode se inscrever aqui no canal da Igreja Aliança, porque aí você vai receber as atualizações do canal. E também quero te dizer que no próximo domingo teremos a Santa Ceia do Senhor presencial. Então, no próximo domingo, nós vamos nos reunir no auditório do Edifício Murano e você está convidado. Vamos tomar todas as precauções, vamos seguir todos os protocolos, mas teremos o nosso culto presencial e juntos, como Igreja de Cristo, como corpo de Cristo, vamos celebrar a ceia do Senhor. Venha preparado, prepare o seu coração durante essa semana, ore, peça a Deus que tenhamos um culto abençoado. Amém? Então é isso. Mais uma vez eu te agradeço, peço que você continue orando por nós, pela igreja, vamos pedir sabedoria, vamos pedir a graça de Deus sobre a nossa vida, porque Deus está pronto para atender as nossas orações. É isso aí. Fique na paz de Cristo Jesus. Tenha uma semana abençoadíssima.